Saber Direito desta semana, o professor Roberto Victalino traz um curso sobre direito do trabalho. Durante as 5 aulas, ele vai abordar os princípios da legislação, o vínculo empregatício, o poder diretivo do empregador e vai falar ainda sobre a relação profissional de trabalhadores que não são empregados. A aula 1 começa agora. Olá, meu nome é Roberto Victalino, eu sou professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. A minha formação é em Direito, tenho pós-graduação em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, sou mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Mackenzie, sou professor universitário já há algum tempo. E hoje nós vamos falar sobre a iniciação do direito do trabalho. Nós vamos conceituar, falar de natureza jurídica, conceitos iniciais importantíssimos para quem é estudante de direito e para quem deseja militar nesta área. Então, para mim, é uma honra muito grande estar aqui hoje na TV Justiça para falar com vocês sobre vários assuntos. Nós teremos 5 aulas e nessas 5 aulas nós vamos fazer uma trajetória inicial do direito do trabalho. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o que nós iremos aprender aqui é o básico para um estudante de direito, para um advogado, para alguém que milita na área do direito do trabalho. Ok? Então vamos começar conceituando o que vem a ser direito do trabalho, tá? Então, é um ramo da ciência jurídica dotada de princípios, regras, instituições próprias para disciplinar a relação de emprego e algumas relações de trabalho. Então, nós vamos aprender que a relação de emprego é uma das várias relações dentro do universo trabalhista. Então, o direito do trabalho, ele busca se concentrar principalmente na relação de emprego, certo? Que é a pessoa que deve ser registrada, ter a sua carteira de trabalho assinada. Então, o direito do trabalho, ele vai focar mais nisso. E qual a finalidade do direito do trabalho? A finalidade é proteger o trabalhador. É isso que caracteriza o direito do trabalho. E a gente vai entender no decurso desse curso a importância de haver um direito que se destina à pessoa do trabalhador. Embora muitas pessoas acham, e falam que o direito do trabalho atrasa um pouco o desenvolvimento do país, é importante dizer que o direito do trabalho não é a única vertente do direito a buscar proteger uma categoria de pessoas. Nós temos o direito do consumidor. E o direito do consumidor busca fazer o quê? Proteger o consumidor. E contra isso, ninguém reclama. Nós temos o direito do idoso, o Estatuto do Idoso. Qual que é o objetivo do Estatuto do Idoso? Proteger o idoso. Então, já é comum na nossa sociedade a existência de um direito para defender uma determinada categoria de pessoas. E o direito do trabalho, ele busca fazer isso, proteger a relação de emprego focado no trabalhador. E nós vamos, durante este curso, entender o porquê disso e como isso é importante. Bom, vamos falar um pouquinho da natureza jurídica do direito do trabalho. Porque existem várias normas no direito do trabalho que são inderrogáveis, que são irrenunciáveis. Mas não é porque existem essas normas protetivas do trabalhador que faz do direito do trabalho um direito público. Não é isso.
o direito do trabalho, ele continua sendo no ramo do direito privado. Por quê? Porque nós temos um contrato de trabalho. É um contrato, é o trabalhador com o seu empregador. Então, a natureza jurídica é de contrato, é uma natureza de direito privado entre as duas partes. Também é importante a gente deixar claro, já neste início, nesta aula introdutória, que é um ramo do direito e ele é um ramo autônomo, ou seja, ele não depende de outros ramos do direito. E por que o direito do trabalho ele é um ramo autônomo? Porque tem leis próprias, tem disciplina específica nas faculdades de direito, tem uma vasta doutrina, tem muitos doutrinadores que escrevem especificamente sobre isso e tem, acima de tudo, uma justiça especializada, que é a justiça do trabalho. Veja, o direito do trabalho ele tem uma justiça que cuida especificamente deste ramo do direito. Então, cadeira em faculdade, né? Tem você que estuda aí na sua faculdade ou que já se formou, você teve uma disciplina específica de direito do trabalho, de processo do trabalho, e em algumas universidades, como a que eu dou aula, nós temos até uma cadeira específica de direito coletivo do trabalho, que é o direito sindical, também chamado de direito sindical. Então, todas essas características denotam que o direito do trabalho é um ramo autônomo, não depende de nenhum outro. Uma outra coisa importante que a gente precisa falar é das fontes, as fontes do direito do trabalho. Então, nós temos fontes materiais e formais. E dentro dessas fontes formais, nós temos as fontes autônomas e as fontes heterônomas. E por que é importante a gente estudar a fonte? Porque fonte é de onde vem, é de onde nasce, é de onde surge. Então é importante nós termos um conhecimento disso para sabermos de onde nasce o direito do trabalho, o porquê que esse direito do trabalho nasceu. Isso é muito importante e nós devemos também nos dedicarmos a isso. Mas nós sabemos que as fontes do direito, elas podem ser materiais. E o que seriam fontes materiais? São aquelas fontes pré-jurídicas, ou seja, antes da lei. Então nós temos o quê? Fatores políticos, fatores culturais, fatores históricos, fatores filosóficos. Então, as fontes materiais são essas, é no momento pré-jurídico, ou seja, antes da lei. E aí nós temos as fontes formais. O que seriam as fontes formais? Aí, necessariamente, elas se dividem em heterônomas e autônomas. Heterônomas quer dizer o quê? Que vem de fora. Ela não fazia parte do direito em si, ela vem de fora. Por isso que é hétero, é de fora. É aquelas elaboradas por um terceiro. Por exemplo, o Estado. As leis das quais nós devemos respeitar e cumprir são feitas pelo Estado, né? O poder legislativo edita a lei, depois esta lei é promulgada e aí esta lei passa a ter eficácia e todos nós, todas as pessoas devem cumprir. Então, nós podemos elencar aqui alguns exemplos. Por exemplo, Constituição Federal, as leis ordinárias, os tratados internacionais que são ratificados pelo Brasil, as convenções da OIT, Organização Internacional do Trabalho, entre outras. Então, nós temos aí várias fontes que são heterônomas, ou seja, que vêm de fora.
que são feitas por terceiros. Mas é interessante saber o seguinte, que no direito do trabalho nós temos fontes autônomas. E o que quer dizer isso? Que nascem através das próprias partes interessadas. Então, vou dar um exemplo bastante claro e óbvio aqui para vocês. As convenções coletivas de trabalho, os acordos coletivos do trabalho. Estes são exemplos clássicos de fontes autônomas. Por quê? Porque nasce do próprio direito do trabalho, das próprias partes interessadas. De um lado eu tenho o sindicato profissional dos empregados, do outro lado eu tenho o sindicato patronal das empresas. Então, as próprias partes interessadas se juntam, se unem e produzem uma norma que vai ter eficácia. Então, existem ainda algumas outras fontes que existe uma certa polêmica de ser fonte ou não ser, mas vale a pena a gente citar aqui. Por exemplo, a jurisprudência. E o que é uma jurisprudência? É uma decisão já pacificada pelo tribunal. Então, isso também é considerado para muitos como fonte do direito do trabalho. Então, seriam as jurisprudências dos TRTs, dos tribunais regionais, do TST, como os acordos, as jurisprudências do Tribunal Superior do Trabalho, que é o órgão máximo da Justiça do Trabalho, e até mesmo aquelas decisões do STF, quando é produzida a jurisprudência, que são decisões repetitivas e talvez até aí as súmulas, no caso do direito do trabalho, as orientações jurisprudenciais e, até no caso do STF, as súmulas vinculantes. Então, nós temos todos esta jurisprudência considerada por muitos autores como uma espécie de fonte também. Nós temos também os princípios. Então, a gente vai falar na segunda aula mais especificamente sobre os princípios, mas vale a pena a gente já entender a importância de um princípio como fonte no direito do trabalho. Por quê? Porque o princípio é a base, ele orienta, ele é uma norma orientativa para que o aplicador do direito faça a interpretação da lei escrita. No direito do trabalho, nós também temos algumas fontes que é polêmico isso e considerar isso como fonte, mas vale a pena a gente despertar o nosso olhar para isso também. São os regulamentos empresariais. E por que a gente considera isso também como fonte, né? Por que muitos doutrinadores consideram também isso como uma fonte de direito? Por quê? Porque do regulamento também nascem normas a serem aplicadas ali. O empregador, no seu poder diretivo, ele pode criar regras internas ali no ambiente empresarial que o empregado terá que respeitar, terá que cumprir. Então, por conta disso, muitos consideram o regulamento empresarial também como fonte de direito, tá? Uma outra fonte seria o quê? Portarias, avisos. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso nas próximas aulas, mas não custa aqui já adiantar. O empregador que coloca lá no quadro de avisos regras ou benefícios, aquilo também pode se tornar obrigatório no ambiente de trabalho. Então, por exemplo, proibido trabalhar no recinto sem usar o calçado correto. Regras de utilização de uniforme. Então, tudo isso também é considerado por muitos como uma espécie de fonte do direito. E aí nós temos aquelas fontes também, que também são polêmicas, mas são clássicas, chamadas de
analogia, a equidade e o próprio contrato individual de trabalho. Nós também iremos nos aprofundar um pouco mais futuramente, né, daqui a pouquinho, sobre a importância do contrato individual do trabalho, mas neste momento é importante a gente saber o quê? Que ele também é fonte de regras. É no contrato de trabalho que o empregador vai dizer que hora que o funcionário tem que entrar, que hora que ele vai sair, que hora que ele vai almoçar, o uniforme. Então, o contrato de trabalho, ele é bastante importante e também considerado como fonte do direito do trabalho, também como uma fonte polêmica. Bom, tem um artigo 8º da CLT que é muito importante. Eu quero que você, se puder aí, pegue a tua CLT ou acesse a sua CLT aí no teu smartphone e preste bastante atenção no artigo 8º da CLT. Porque o artigo 8º, ele vai falar justamente disso. Quais são as fontes do direito do trabalho? Então, o artigo 8º é muito importante. E o parágrafo 1º do artigo 8º é mais importante ainda. Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, que o direito comum é fonte subsidiária do direito do trabalho. Ou seja, na ausência de norma específica do direito do trabalho, eu vou poder usar o direito comum. Só que existem regras e nós vamos ver mais futuramente quais são essas regras do direito do trabalho. Bom, o importante é saber o seguinte, no Brasil, o juiz não pode deixar de julgar porque não tem lei. Ele tem que julgar. Então, ele vai ter que buscar, na ausência de lei, uma forma integrativa. Ele vai ter que buscar uma analogia, ele vai ter que buscar no direito comparado, ele vai ter que buscar lá no direito civil, mas essa busca não pode conflitar com os ditames do direito do trabalho, com os princípios do direito do trabalho. Bom, tudo isso a gente fez aqui uma breve introdução sobre o direito do trabalho. Vamos tentar aqui rapidamente falar um pouquinho sobre a história do direito do trabalho, o porquê do direito do trabalho. Bom, o direito do trabalho, ele é, sim, um produto do capitalismo. E por que isso? Porque antes do capitalismo não existia direito do trabalho, não existia. O capitalismo ele surge ali no final do século XVIII, com a Revolução Industrial, e a economia sai da mão do Estado e vai para a mão do particular. Então, com isso, surge uma classe, que é a classe trabalhadora, que não é escrava e nem serva, ou seja, uma classe que vende a sua força de trabalho. Então, aí a gente tem um surgimento, um capitalismo voltado assim para o direito do trabalho. Bom, com o capitalismo também surge um pouco do liberalismo. E o liberalismo busca o quê? O individualismo, uma igualdade formal, um contratualismo. Então, o indivíduo passa a ser o centro da sociedade e há um certo repúdio da ideia de coletivismo, de associativismo e etc. No campo da igualdade, a igualdade formal, ou seja, todos são iguais perante a lei. E no contratualismo, o Estado não deve mais interferir no contrato, na negociação entre as partes. Só que isso deu problema. Por quê? Porque não existe igualdade material entre empregador e empregado. E o contrato de trabalho, embora seja um contrato em que as partes deveriam estar negociando, o que acontece na verdade? É a expressão exclusiva
do empregador. O empregado não pode ir lá na hora de negociar e falar, olha, tudo bem, o horário que você precisa aqui é às 8 horas, só que eu só quero trabalhar na parte da tarde, então eu não concordo com essa cláusula. O trabalhador não tem como negociar essas coisas, né? Então, não há a igualdade formal, a igualdade material. Então, por quê? Porque na igualdade material, as partes, se existissem, as partes estariam no mesmo pé de igualdade, mas não estão. E constatou-se também, nesta fase, neste início do capitalismo, uma exploração muito contundente contra os trabalhadores, com jornadas extensas, trabalho da mulher, exploração do trabalho da criança e era necessário alguma coisa para frear isso. E aí surge o direito do trabalho, justamente para frear, para colocar uma barreira nesta espécie de exploração do trabalhador, tá? Bom, surgiu o direito do trabalho, surge um pouco de um associativismo, porque os trabalhadores começam a se unir para se proteger. No começo, o Estado é contra isso, a ponto de punir com pena de morte o trabalhador que fizesse greve, o trabalhador que parasse de trabalhar. Mas, aos poucos, os trabalhadores conseguiram que essas normas fossem revogadas, fossem canceladas e até o ponto de reconhecer a greve, por exemplo, como um direito, não como mais um crime, mas como um direito do trabalhador. Então, constatou-se que nesses primeiros anos do capitalismo, uma exploração exacerbada do trabalhador. E olha só como é que isso foi interessante. Por quê? Porque hoje, para vir ao trabalho, para ir trabalhar, você tem ônibus, você tem metrô, você tem táxi, você tem Uber, você tem o seu próprio veículo. Mas não era assim naquela época. Então, naquela época, estavam surgindo os polos industriais, os grandes polos industriais, e o trabalhador tinha que se deslocar da sua casa, que geralmente era no campo, até o trabalho. E quando terminava-se o trabalho, ele tinha que voltar até a sua casa. Mas imagina você, um trabalhador que teria que chegar num campo de trabalho, né, num centro industrial, a cerca de 10 quilômetros. Olha, para a gente, 10 quilômetros hoje não é nada. Mas para aquele trabalhador que ia ou a pé, que ia ou de carroça, imagina o tempo que ele levava para chegar até o trabalho. Então, ficava até inviável ele conseguir retornar para sua casa. Então, o que começou a acontecer? Empregador, vou fazer os alojamentos aqui, você dorme aqui então e você vai para sua casa no final de semana para ver sua família. Então, o trabalhador começou praticamente a morar na empresa para viabilizar o trabalho e via a sua família nos finais de semana e olhe lá quando ele conseguia retornar para a sua casa. Então, o que começou a acontecer? Olha, trabalhador, já que você fica tanto tempo aqui e é difícil você retornar para sua casa, por que você não traz a sua família? Então, o trabalhador começou a levar a sua família, esposa, filhos, para morar mais perto e, às vezes, na própria fábrica, no alojamento da própria fábrica. E nesta jornada começou a acontecer o quê? Olha, trabalhador, sua esposa que está lá em casa, ela pode vir trabalhar também. Então, já estava trabalhando sempre, continuamente, o trabalhador, homem, a esposa dele, a trabalhadora mulher, e a criança ficava com quem na sua casa? Não tinha quem cuidasse dessa criança. E aí começou o quê? Trabalho do menor também. Então, daqui a pouco todo mundo estava trabalhando naquela empresa, né? E isso foi uma espécie de exploração. Começou-se a se explorar toda a família, né? Há registros de
de crianças que morriam por problemas respiratórios, às vezes queimadas, por quê? Porque elas trabalhavam em limpeza de chaminés, de fornos. Então, só para a gente ter uma ideia de como esse capitalismo selvagem começou a ser aplicado naquela época. Hoje é bem diferente graças ao direito do trabalho também, né? Ao grau de civilização que o direito do trabalho trouxe. Então, era necessário fazer alguma coisa nessa situação. E o direito do trabalho foi a resposta a este fenômeno de exploração exacerbada. Então, a ponto de hoje, muitos doutrinadores dizerem o quê? Que o direito do trabalho é a barreira para enfrentar o capitalismo, um capitalismo selvagem. Agora sim, os trabalhadores também começaram a se organizar, começaram a se associar para lutar por maiores direitos, para lutar por maiores garantias. E neste início de associativismo, houve muita condenação do Estado. Foi um fenômeno violentamente combatido. Por quê? Porque estava no liberalismo, onde o que valia era o indivíduo, o que valia era o contrato, o Estado não deveria se meter no contrato entre as partes e os trabalhadores, de repente, começam a se associar. Então, começaram a surgir leis para impedir esse associativismo. Muitas leis condenando até como crime o fato do trabalhador se associar, se unir. E os trabalhadores, mesmo assim, mesmo com essa perseguição, continuaram a se reunir. E, aos poucos, o Estado foi cancelando essas normas que diziam que era crime a associação, a coletivização. Então, daí surge o quê? O sindicato. Então, o que era essa associação, esse grupo de trabalhadores? Nada mais, nada menos que o sindicato. E começou-se a surgir um conceito de uma autonomia privada coletiva. O que a gente quer dizer com isso? Que havia a opinião, a manifestação do coletivo dos trabalhadores, que era diferente da vontade privada dos trabalhadores. Isso, embora para este momento não pareça tão importante, nós vamos ver lá na frente que é importantíssimo essa ideia da autonomia privada coletiva, onde a vontade do trabalhador não se confunde com a vontade do grupo. Também, o que a gente tem nessa época? Surgindo os contratos coletivos de trabalho, que hoje nós conhecemos como contratos coletivos de trabalho, mas que na sua natureza jurídica, o quê? Normas aplicáveis entre os trabalhadores e o grupo dos trabalhadores. Então, a gente tem aí agora um surgimento das primeiras normas de proteção. Nós temos aí surgimento de movimentos paredistas, ou seja, greves, hoje nós conhecemos como greves. E essas greves e esses movimentos foram também duramente combatidos, a ponto de ser apenado com a pena de morte em determinados lugares, o trabalhador ou grupo de trabalhador que resolvesse fazer a paralisação do seu trabalho. Em repúdio a esse capitalismo, a esta situação, a esse Estado totalmente liberal, onde deveria prevalecer apenas a vontade das partes e nada mais, começa a surgir uma tendência de um Estado mais intervencionista, ou seja, um Estado que vai, de uma forma, acabar intervindo na
vontade dos particulares. Esse Estado ele acaba sendo influenciado pelo anarquismo, pelo marxismo, porque começou-se a pregar também não só o fim do capitalismo, mas, em algumas situações, o fim do próprio Estado. Então, era necessário mais uma correção a essa ideia, né, de tentar também substituir o capitalismo por uma espécie de socialismo e que depois de socialismo acabou-se indo para uma espécie de comunismo. Bom, nesse momento da história é importante ter um ator muito importante que nós aprendemos e nós lemos, que é a introdução da Igreja, né, da Igreja Católica nesta situação, tá? Por quê? Porque a Igreja Católica começou, não só através, mas principalmente através do documento da Rerum Novarum, tratar da dignidade humana do trabalhador. Então, o que a Igreja dizia? Que empregado e empregador não podem ser inimigos, não pode haver essa divisão entre empregado e empregador. Então, era necessário um diálogo entre as partes. Era necessário um Estado não tão liberal, mas um Estado um pouco mais intervencionista. E também pregava, nesta Carta Rerum Novarum, que é muito importante, a ampliação dos direitos dos trabalhadores. Então, a gente tem aí já o surgimento de um Estado mais protecionista, com normas mais protecionistas, buscando proteger o trabalhador. Agora, isso não significa que o direito do trabalho, que essas normas teriam caráter de ordem pública. Não é isso. Embora as normas comecem a limitar determinadas vontades das partes negociantes, o direito, né, esse Estado intervencionista, esta norma, ela continua sendo privada, mas estabelecendo alguns direitos irrenunciáveis e inegociáveis. E aí, nós vemos o seguinte, que na maioria dos países, o direito do trabalho começa a se desenvolver ou como direito individual do trabalho e o direito coletivo do trabalho. Surge um direito internacional do trabalho, depois de alguns tratados internacionais. Em 1919, a gente tem o surgimento da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, e os tratados os tratados de proteção do trabalhador começam a ser implantados, a serem assinados nos países que fazem parte desta Organização Internacional do Trabalho. Bom, aqui foi um panorama bem rápido, bem por cima, para a gente entender um pouquinho dessa história do direito do trabalho. Agora, como é que foi isso aqui no Brasil? Por quê? Porque no Brasil, até o século XIX, praticamente não tinha direito do trabalho. Por quê? Porque havia a escravidão, né? E tudo girava em torno do trabalho agrícola. Tudo girava em torno do trabalho agrícola. Então, só lá no final do século XIX, a República é proclamada e começa a surgir uma certa industrialização. Começa a surgir uma certa burguesia e começa a surgir um certo capitalismo. Então, só lá no início do século XX, começa a surgir a classe operária, e interessante porque a maioria dessa classe operária era de imigrantes europeus. Por quê? Porque o brasileiro, o trabalhador brasileiro, continuou ali no campo, continuou
na agricultura, mesmo com a abolição da escravatura. Ele continuou no campo e não foi para os centros urbanos. Então, os imigrantes trabalhadores, eles vêm para o Brasil e com uma visão um pouco avançada daquilo que nós tínhamos aqui no Brasil. É importante, já avançando um pouco a história desse direito do trabalho aqui no Brasil, a gente tem em 1930 o governo do Getúlio Vargas e ele chama a atenção do Estado dizendo o seguinte, que o Estado deveria intervir nas relações de trabalho sob pena de estar fadado à sua extinção. Então, o que ele faz? Entre 1930 e 1940, nesse espaço aí mais ou menos de 10 anos, Getúlio vai e aplica, fabrica uma legislação sobre direito do trabalho. Legisla muito sobre direito do trabalho nesses 10 anos aí de governo e detalha várias situações do direito do trabalho nesse período. Por isso que em 1943 surge o quê? Surge a CLT. E o que é a CLT? É uma consolidação das leis do trabalho, ou seja, Getúlio pega todo aquele arcabouço jurídico que ele havia feito em 10 anos, ele pega todo esse arcabouço jurídico e consolida na CLT. Por isso que a CLT, ela é complicada. Você pega um código civil, você pega um código de processo civil, é bonitinho. Por quê? Porque tem lá tudo organizado, cada coisa no seu lugar. E aí você vai pegar a CLT, tudo misturado. Norma de processo do trabalho misturada com norma de direito material do trabalho. Ela tem norma sobre uma coisa no começo, no fim dela tem norma sobre a mesma coisa. Ela é confusa. E por que ela é confusa? Porque ela é isso, ela é um juntado, ela é um apanhado de um monte de lei que estava esparsa na época de Getúlio Vargas. Agora, embora esta CLT seja assim, digamos, um pouco bagunçada, ela vem com um viés bastante protecionista. Ela vem com um viés de bastante defesa, de bastante proteção, não só do trabalhador, mas do próprio contrato de trabalho. Nós podemos citar aqui, e eu já te disse para você pegar aí a tua CLT ou olhar aí no seu computador ou celular, olha só, por exemplo, o artigo 9º da CLT. Ele fala de ato nulo, ou seja, determinados atos do empregador, se forem feitos para maquiar, para driblar uma norma de proteção do direito do trabalho, o juiz pode anular esse ato. Esse ato é considerado nulo. Um outro artigo importante é o 444, ou seja, ele fala de uma certa intervenção no contrato individual de trabalho se houver uma contrariação às normas, uma contrariedade às normas de direito do trabalho. Outro artigo importante é o 448 e o artigo 10. Olha só, aquilo que eu falei de a mesma norma, a necessidade da mesma norma, entretanto, uma norma que diz uma coisa e outra que diz praticamente a mesma coisa, uma está no artigo 10 e a outra está no artigo 448. E fala o quê? Da responsabilidade empresarial, da responsabilidade do empregador, independentemente do que aconteça com a empresa. Então, é uma norma bastante importante, ou seja, não importa se a empresa mudou de dono, por exemplo, o contrato de trabalho com o empregado permanece rígido, permanece valendo.
E um outro artigo bastante interessante, que também trata dessa proteção do trabalhador e proteção do contrato de trabalho por esta CLT protecionista e imperativa, é a inalterabilidade do contrato individual do trabalho se for trazer prejuízos para o trabalhador. Então, esses artigos demonstram como a CLT veio com um caráter protetivo do trabalhador. Bom, Getúlio também tem a intenção de regular o sindicato, de regular esta movimentação do direito sindical, do direito coletivo. E como é que ele faz isso? Ele cria o Ministério do Trabalho. Então, o Ministério do Trabalho, ele vem recheado de poder para regular o sindicato. O Ministério do Trabalho, ele vem com o poder de fechar sindicato, de autorizar a abertura de sindicatos. Então, ele vem com tudo isso, com todo este poder dado por Getúlio. Entretanto, a Constituição de 88, a nossa, ao contrário da Constituição de 37, que era a Constituição de Getúlio Vargas, ela proíbe uma intervenção do Estado diretamente na atividade sindical. A Constituição vem, no seu artigo 8º, inciso 1º, e proíbe isso, dá mais liberdade do sindicato. Entretanto, no inciso 2º deste mesmo artigo, ela mantém a unicidade sindical e a organização modular. O que seria isso? Categoria econômica, categoria profissional. Então, mesmo a Constituição de 88, ela, ao mesmo tempo que ela dá mais liberdade para o sindicato, ela também impõe alguns limites. E é por isso que o Brasil é considerado que o Brasil não obedece à Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho. Por quê? Esta convenção fala de liberdade total para a organização sindical. E aqui no Brasil ainda é a lei que trata do direito sindical, que regula o direito sindical. Então, é importante a gente saber que a reforma trabalhista, ela trouxe várias modificações em relação principalmente ao direito sindical, ao direito coletivo do trabalho. A reforma trabalhista, ela procurou trazer mais a questão do negociado sobre o legislado. Agora, não é por isso que o negociado pode estar acima de direitos mínimos do trabalhador. Então, mesmo a reforma trabalhista autorizando, dando uma abertura maior entre trabalhador e empregado, lembre-se, não diretamente entre trabalhador e empregado, mas entre sindicato patronal e sindicato profissional, entre essas partes, poderem terem um campo maior de atuação para o fomento de direitos trabalhistas, não é por isso que o empregador, por meio de convenção coletiva, acordo coletivo, pode negociar direitos mínimos do empregado. Tá? Então, embora o Brasil ainda não respeite esta convenção coletiva internacional, convenção coletiva não, esta convenção internacional da OIT, a reforma trabalhista trouxe, sim, um campo maior de atuação para os sindicatos. Agora, isto por quê? É a grande questão. Não é porque o Brasil, de repente, virou um Estado liberal. Não é essa a questão.
A questão que o reconhecimento de convenções coletivas, o reconhecimento de negociações coletivas, a ampliação da possibilidade de uma negociação coletiva, o aumento dessa possibilidade, é uma tendência internacional. É o que deseja a Organização Internacional do Trabalho, é o que deseja as organizações internacionais. Por quê? Porque entende-se que nada nem ninguém melhor para entender as suas necessidades do que as próprias partes. Então, esta é a ideia da negociação coletiva e esta é a ideia das convenções internacionais. Então, eu posso citar aqui, por exemplo, a Convenção 98 da OIT. Essa Convenção 98, que foi firmada em 1949, ela quer o quê? Promover uma utilização maior, voluntária, mas maior, da negociação coletiva. Esta convenção foi aqui no Brasil recepcionada e ela passou a vigorar aqui em 1953. Veja, não foi agora, já faz bastante tempo. A convenção também, 154, ela vai falar do incentivo à negociação. Essa convenção também foi aprovada aqui por decreto legislativo, depois ratificada e passou a ter vigência aqui no Brasil em 1993. Também é uma convenção coletiva que busca dar uma maior amplitude para a negociação. Nós temos aí, que eu já tinha falado um pouco, da Convenção 87, que trata da liberdade da associação sindical. Essa convenção, embora ela tenha tido um reconhecimento nacional, como nós vimos ali, ela não é totalmente aplicada ainda. Mas nós temos também outras convenções, nós temos também a legislação interna, a legislação do nosso país aqui, interna, buscando já há muito tempo o reconhecimento também de convenções internacionais. Nós temos também a própria evolução constitucional do nosso país, né? A Constituição de 81, ela, de caráter totalmente liberal, ela praticamente não falava nada de direito coletivo, de direito sindical. Falava muito pouco. A Constituição de 37 falava de contratos coletivos já. A Constituição, e veja que nessa Constituição de 37 foi quando a gente teve a consolidação das leis do trabalho por meio da CLT. E a CLT já traz também, em um dos seus títulos, no título 6º, normas de direito coletivo do trabalho. Nós temos também, depois, na Constituição de 46, ela já trata do reconhecimento das convenções coletivas de trabalho. E até chegar na Constituição de hoje. A Constituição de hoje, ela tem vários direitos coletivos reconhecidos, inclusive dizendo que o sindicato tem que participar das negociações coletivas de trabalho. O sindicato tem que fazer parte. Então, a própria Constituição de 88, veja, antes da reforma trabalhista, também já trouxe vários direitos coletivos reconhecidos ali no seu artigo 8º e seguinte. Até a greve hoje como um direito constitucionalmente reconhecido, um direito reconhecido do trabalhador. Então, haveria muitas coisas ainda para a gente falar de direito coletivo dentro dessa introdução, aprender um pouco disso, mas vamos deixar algumas coisas para as próximas aulas. E agora eu gostaria
Vamos nos testar um pouco com algumas questões que nós vamos ver e que vão surgir aqui na tela. Então, olha lá. Uma empresa contrata um trabalhador como autônomo, mas o trabalhador exerce as mesmas funções de um empregado seletista. Essa contratação é: alternativa A, válida, com base no princípio da autonomia das partes. B, é válida com base no Código Civil. C, é inválida apenas se houver prejuízo para o trabalhador. E D, inválida independentemente de haver ou não prejuízo ao trabalhador. Então, você já deve ter pegado aí, vamos ver se você acertou qual é a alternativa correta. A alternativa correta é a D, inválida independentemente de haver ou não prejuízo ao trabalhador. E por que isso? Porque o contrato de trabalho é contrato realidade. O que interessa é aquilo que acontece na prática, não aquilo que está escrito. Não é aquilo que está escrito. O que vale é o que está na prática acontecendo. Vamos para a próxima questão. Assinale a opção correta. As convenções coletivas são fontes heterônomas e autônomas? Alternativa B. O princípio da primazia da realidade vale ao trabalhador de emprego público sem concurso? Alternativa C. Havendo 2 regulamentos da empresa, o empregado deve optar por um deles? E D. Os usos e costumes não são considerados fontes do direito do trabalho. Então, vamos lá ver se você acertou essa questão. Então, a alternativa correta é a C. Havendo 2 regulamentos da empresa, o empregado deve optar por um deles. Ou seja, não pode o empregado escolher aquilo que é melhor de um e o que é melhor de outro. Ele vai ter que optar por um deles. Nós vamos aprofundar mais essa questão na próxima aula, quando estudarmos princípios. Vamos lá para a próxima questão? Qual a alternativa incorreta? As fontes formais classificam-se em heterônomas e autônomas. B. O laudo arbitral tem características próximas às fontes autônomas. C. É considerada a fonte heterônoma o acordo coletivo de trabalho? D. Heterônomas seriam as normas cuja produção não se caracteriza pela imediata participação dos destinatários principais das normas jurídicas. Então, vamos ver se você acertou. Então, a alternativa correta é a C, é considerada a fonte heterônoma o acordo coletivo de trabalho. Esta é a alternativa incorreta. Por quê? Porque, como nós vimos, esta fonte, o acordo coletivo de trabalho é feito entre as próprias partes, então é uma fonte autônoma. Então, eu agradeço a você por ter estado comigo aqui hoje, estudando um pouco mais sobre direito do trabalho, e já aproveito para convidá-lo para a próxima aula, onde nós continuaremos esse estudo. Muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.